Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Cultura Conecta. O tempo, ele é algo precioso. Então, muito obrigada por estarem aqui. Hoje, a nave Cultura Conecta vai se conectar com uma mulher incrível que, embora não seja francisquense, trouxe a sua arte para nós. Hoje nós vamos falar com uma mulher que canta, dança, interpreta, encanta. Hoje nós vamos falar com Rosane Bonaparte. O pessoal está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, minha amada. Beijo, Nica. Vamos todos entrando para receber Rosane Bonaparte. Esta mulher incrível que fez e faz muito pela cidade de São Francisco do Sul com a sua arte. Vamos lá, vamos entrando, vamos aguardando só mais um pouquinho as pessoas entrarem para mandar o convite para a Rosane, que vai falar um pouco da sua trajetória. E quem estiver entrando, por favor, já mande a setinha para os seus amigos, para a gente ter esse bate-papo incrível. Hoje com uma mulher muito forte, uma mulher que trouxe a sua arte para a nossa cidade, aqui de São Francisco do Sul. Uma mulher que tem um empoderamento muito lindo e é sobre isso que a gente vai falar. Uma atriz completa. Canta, dança, interpreta e, sobretudo, encanta. Vamos lá falar com Rosane Bonaparte. Vou mandar aqui o convite para a Rosane. Vocês que estão entrando, mande a setinha para as pessoas se conectarem conosco nesta noite fria de Santa Catarina, de São Francisco do Sul. Esse papo promete. A gente promete botar fogo no parquinho. Vou mandar o convite para Rosane. Perder tempo. Lembrando que fogo no parquinho é ótimo, né? Vamos tacar fogo no parquinho. Rosane Bonaparte, como eu estava falando antes de você entrar, tempo é dinheiro. Então eu agradeço muito você estar conosco, nos dar a honra e de todos sabermos da tua trajetória. Quero que daqui a pouco quem vai assistir esse vídeo pelo IGTV, que saiba também da sua trajetória e que isso reverbere, né? Não só aqui em São Francisco, como em outras localidades, porque o artista, eles têm que estar em movimento. Esse lugar já não tem, e a gente tem que estar sempre em movimento. Então, eu agradeço muito, eu estou fascinada com as coisas que eu soube que você faz e que já fez e que fará ainda, se Deus quiser, pela nossa cidade. Uma cidade que você abrilhantou com a tua arte. Mas eu quero que você fale, então, um pouco da sua trajetória para nós. E muito obrigada por ter aceitado o convite aqui do Cultura Conecta. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tracy. Você está me ouvindo direitinho? A imagem está ótima, o som está perfeito. Para vocês aí, para vocês que estão aí junto conosco, a imagem está boa? Tracy, para mim, tá travando um pouco a sua imagem e sua voz às vezes se quebra um pouco, tá bom? Eita!
É complicado, né? Você tá onde? Tá na praia, não tá? Estou na praia, É por isso. exatamente. Muita água, é muita interferência. Vamos levando assim. Se a gente sentir que tiver muito ruim, eu te aviso, tá bom? Tá bom. Eu quero te agradecer primeiramente essa oportunidade, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Acho o teu programa muito. Eu falo programa porque é um programa mesmo, sabe? Acho que as lives, a tendência das lives é continuar mesmo pós-pandemia. É uma maneira de democratizar a mensagem para pessoas que estão muito longe de nós, né? E nem sempre podem ir ao teatro, podem assistir um espetáculo ou podem escutar a música, comprar CD, enfim. Eu acho que desse lado a internet está sendo muito democrática. E eu acho isso bacana. Esse é o lado bom da pandemia. Nunca vi tantas lives maravilhosas com tantos artistas incríveis, ressignificando até o fazer teatral, sabe? É verdade. Apesar de ter muito preconceito ainda. O que é teatro? O que não é teatro? Isso não é teatro. Eu acho que o teatro nunca vai morrer enquanto tiver um ator vivo, um autor vivo, um diretor vivo. A gente faz teatro, faz o palco onde ele puder ser feito. Seja numa praça pública, seja na rua, seja num coreto, numa grande sala toda equipada, seja dentro de um circo, dentro da sua sala. O importante é fazer, porque teatro é ação, né? Aí você pediu para falar da minha trajetória um pouco, é um pouquinho longa, eu vou tentar resumir. Tá bom? Toca Olha, fogo meu no amigo, parquinho. Toca fogo no parquinho. agradeço a todos que estão entrando aí. Tem um ator maravilhoso, o Fábio Campos, que eu dirigi durante um ano em São Paulo. Obrigado, Fabinho, por estar aqui. Ele faz cinema no Nordeste, maravilhoso. Eu comecei a minha carreira muito precocemente, muito cedo, fazendo dança. Meu pai me matriculou, porque eu sempre fui filha do pai, né? E meu pai sempre viu em mim uma potencialidade artística. Eu acho muito importante os pais ficarem bem de olho na potencialidade do seu filho. Pode ser que o seu filho, ele tenha um dom que talvez não te agrade, mas É verdade. mas por favor, ajude o seu filho a ser aquilo que ele quer ser. Porque fazer a coisa que gosta já é difícil. Imagina fazer o que não gosta. Não digo nem gostar. Fazer aquilo que você é chamado a fazer já é difícil, né? Imagine não fazendo aquilo que você é chamado a fazer. Que vida mentirosa é essa? Então, ajude seu filho e a sua filha a ser o que ele quiser ser, por favor. Né? Aí meu pai me matriculou no balé. Na dança clássica, aí eu fui pro jazz. E aí, lá em São Caetano do Sul, porque eu nasci no ABC Paulista, e era época de ditadura militar, e a gente lá fazendo arte, meu pai um artista nato, apesar de ser o executivo de uma empresa, ele era um artista nato, só que ninguém contou isso para ele, entendeu? Ele cantava e dançava muito bem, e ele falou, Rosane, eu vou te colocar no balé. Falei, ótimo, quero ir. E aí a gente começou a se apresentar em vários palcos, não só do ABC, como de São Paulo. Isso entre 13 e 16 anos. E aí a minha professora de dança, que está lá até hoje, Companhia de Dança Movimentação, de São Caetano do Sul, ela e a irmã, elas eram do Royal Ballet de Londres, então elas eram super rígidas, super competentes, só que começou a levar a gente em um programa de TV para dançar. Então eu fui uma das primeiras dançarinas de TV na década de 70, eu era menor de idade, eu dançava na TV Gazeta de São Paulo, que fica na Paulista, eu dançava na Rede Bandeirantes e na antiga TVS, que hoje é o SBT. E existiam muitos comerciais ao vivo que eu participava, menina. Tracy, imagina eu lá dançando. E a TVS gostou do meu trabalho e queria que eu fizesse um programa chamado Reapertura, que era o início da abertura política no Brasil. Só que colocava as mulheres sempre de biquíni, dançando. Eita. E meu pai não queria essa objetificação da mulher. Aí ele me matricula na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que hoje é uma faculdade. Lá tinha música, teatro e dança, né? E aí eu conheci gente muito boa lá, inclusive quem lidava com esse curso era o Eugênio Kuznet, do Teatro de Arena, Eugênio Kuznet, né? É o nome, né? Do Teatro de Arena é dele. Ele tinha falecido e ficou no lugar dele o Ulisses Cruz, que depois monta o Boi Voador. Então eu estudei junto com o Marcos Frota, com a Cássia Kiss, um pouquinho antes. Eles eram uma turma adiantada, só que a gente ensaiava coisas juntos. A gente fez muito Garcia Lorca, muitas improvisações, muito teatro amador. E foi assim que eu comecei no ABC, em São Paulo,
com o teatro. E nas escolas também, toda escola estadual que eu estudava, que eu sempre estudei em escola pública, né? E a gente fazia teatro na escola, e sempre de forma amadora, até que eu consigo me profissionalizar com um diretor que eu me emociono na fala dele, porque ele viveu 70 anos da sua vida dedicado ao teatro brasileiro, que é o José Alves Antunes Filho, do Centro de Pesquisas Teatrais do Sesc Consolação de São Paulo, aonde ele tinha um curso gratuito pelo Sesc, de 5 meses, para o ator fazer, chamado CPTzinho, e naquele ano, Tracy, tinha 2.000 pessoas para 20 vagas. E o teste era terrível. Era uma cena com... Oi? Era muito rígido. Imagino. Não sei se eu estou falando demais, você vai me falando, não, tá? Pode falar, por favor. E... Oi, Elibela. Elibela é a loja da minha aluna de teatro, a Elisângela Avelar. Obrigada por estar aqui. E era um texto clássico e um contemporâneo. Né? Você formava uma dupla e fazia o teste no palco do Sesc Anchieta de São Paulo, no Sesc Consolação. Aliás, um dos palcos mais bonitos de lá. Eu gosto muito daquele palco. Se você passava e a tua dupla não, entre os aprovados, você escolhia outro sem conhecer a pessoa. Um clássico e um contemporâneo. Se você passava de novo, era uma terceira fase. Um clássico e um contemporâneo. Aí eu passei nas 3 fases e depois teve uma entrevista. E aí eu comecei a fazer o CPTzinho sem acreditar até que eu estava fazendo aquilo, né? E menina, eu fui a única que ficou com ele 5 anos, e eu fiz só 1 mês de CPTzinho, ele já me chama para o palco para fazer a remontagem de Vereda da Salvação, do Jorge Andrade, porque ele tinha feito com o Raul Cortez e com a Cleide Diácones no TBC, e tinha fechado as portas do TBC por causa daquela peça. Porque na época que ele fez, não podia falar dessas coisas, de agregado de fazenda, da disputa da terra. Sim. Então ele se sentia muito culpado de ter fechado o TBC, a censura fechou, né? E aí ele me chamou para fazer, e aí eu fiz várias peças com Antunes. Gilgamesh, que eu fui primeira atriz, que é o primeiro livro da humanidade, né? Que fala do rei de Uruk, que procura a imortalidade. Ele é mortal porque ele é casado com uma deusa e um mortal. Então ele vai atrás da planta da juventude. E aí eu lidava com o divino, né? Uma coisa tão etérea, foi muito difícil esse processo. Depois eu fiz Nas Trilhas da Transilvânia para falar do vampirismo no mundo. A gente foi para festivais do Brasil inteiro, demos muitas oficinas, muitos workshops, e trabalhar com Antunes me ensinou muito. Por quê? Porque lá atrás, na TV, eu estava virando até secretária de palco do Silvio Santos, sabe assim? Eu ia por um caminho do estereótipo. Uhum. E do fácil, da fama, do dinheiro, do sucesso, da fama e do dinheiro, da celebridade. O que eu queria mesmo era ter sucesso, que é diferente de fama, é diferente de ser uma celebridade, é ser um agente transformador, né, no mundo. E o teatro dá isso pra gente, né? E o Antunes me ensinou o arquétipo, a trabalhar com arquétipos e não com estereótipos. E se fosse pra... Peraí, agora eu fiquei muito curiosa, porque assim, você é uma mulher muito inteligente, você trabalhou muito bem a sua alma, né? Assim, ter sido e passar por um processo de Antunes Filho, que foi um ícone, assim como a Bujanra aqui, os melhores aqui do Brasil, deve ter dentro de você reverberado milhares de personagens, milhares de mulheres da sua ancestralidade, milhares de arquétipos femininos extremamente potentes, porque daí você traz esses arquétipos para dentro da tua arte, né? E dentro Exatamente. Dos arquétipos femininos, qual você acha que você se identifica mais? Olha, dependendo do estado, você muda, porque ele é mutável, ele é multifacetado. As deusas são multifacetadas, né? Então, até a própria mitologia greco-romana tende a estereotipar. A deusa do amor, a deusa né? A Hera, por exemplo, a deusa dona da casa, a deusa da guerra, a deusa da sabedoria.
Eu vou mais para trás, eu vou nos mitos sumerianos, lá que hoje é o Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. Antes de tudo, antes até do livro sagrado da Bíblia, que é o primeiro livro que a gente tem notícia, é o Gilgamesh. O Gilgamesh abriu para mim essa frente, de estudar o Jung, de estudar o arquétipo, de estudar a Índia, os orientais, o taoísmo, o shivaísmo, o budismo. A natureza do ator é um estado profundo e sempre de estudar. Né? Às vezes a gente... Hoje o que acontece, assim, eu só vou fazer um parênteses e quero que você retome, porque tem alunos meus aqui vendo a live, tem alunos seus e outras pessoas que estão começando agora vão nos assistir. O quanto é importante não só uma estampa bonitinha. Você quer ser diferente? Você quer viver de arte? Pelo amor de Deus, criatura, estuda. Estuda a tua própria natureza. Estuda primeiro quem você é. E daí você deslancha e você consegue entrar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Vou pegar um gancho do que você falou agora há pouco, que o teatro, essa forma que nós estamos nos comunicando hoje, isso veio para ficar assim, né? Isso é só mais uma ferramenta, mas também é uma ferramenta que daqui a pouco vai separar o joio do trigo. Então, não ache que a exposição é o que vale. O que vale é o conteúdo que você vai trazer para quem está te assistindo, para quem vai olhar para você, né, Rosane? Como você deve ter passado e formado milhares de pessoas que têm em você como uma mestra. Olhar e falar assim, cara, a minha mestra foi a Rosane Bonaparte. A minha mestra reverberou na minha alma uma potência de arte e você sempre ser lembrada, assim como a gente lembra do Antunes, lembra do Abujanra, lembra, para mim, de Itala Nandi, que, né, fez uma live também linda com a gente. Então, a gente tem que mostrar para os atores coisas boas, e principalmente de estudo, né, Rosane? Obrigada, Sim. E eu só queria ter feito um parênteses. Imagine, você está certíssima. É melhor errar no caminho certo, o Antunes falava isso, do que acertar no caminho errado. O que você quer? Você quer fama, dinheiro? Olha, você tem que escolher o teu caminho. Ou você quer a caminhada, ter sucesso naquilo, ser um agente transformador. Você tem que realmente estudar. Fama e dinheiro, celebridade, a televisão pode fazer isso por você. Se você for bonitinho, decorar direitinho. Porque a televisão, desculpe te dizer para quem gosta, mas a televisão é um desserviço à cultura. É verdade, eu também acho. A televisão não é boa. E não pense que os melhores atores estão lá, porque não estão. Os melhores atores estão no teatro e no cinema. Só no Brasil, TV é top. Você vai me perdoar. Na Europa, o top é cinema. O top é teatro. Porque aí você vai estudar, você vai se pôr à prova, você vai pesquisar. Você às vezes se descobre não ator, você se descobre um iluminador, um figurinista. Não há uma arte menor, é uma equipe que conta uma história. Então, meu amigo, para você ser um ator, para começar, você tem que entender que você é um pontífice entre céu e terra. O artista... E acho uma coisa... Rosane, e acho uma coisa legal para a gente pautar também, e o que eu vejo, como você falou, do teatro, o artista do teatro, ele é completo. Você é uma atriz do teatro, né? Então, assim, nem sempre você está a serviço da arte, você vai ganhar muito dinheiro. E eu queria que você colocasse uma palavra e conceitualizasse ela, porque assim, as pessoas têm uma grande dificuldade de entender o que é sucesso. Para mim, olhando a sua trajetória, você é uma pessoa de extremo sucesso. Obrigada. Independente se você ficou rica ou não ficou rica com a sua arte, você é uma pessoa de sucesso. Você vive desde a tua trajetória lá de pequenininha até hoje de arte. Então, você, no Brasil, você é uma pessoa de sucesso.
Queria que você conceituasse um pouco isso dentro da tua personalidade e de toda essa trajetória fantástica que você tem. O que é o sucesso para você? Sucesso, para mim, é se colocar a serviço da divina natureza e pedir para ela te dizer como fazer, porque eu não sei fazer. O meu único mérito é me afiar todos os meus instrumentos e dizer: você pode fazer por mim? Eu não sei. Ah, mas baixa o santo, não é baixar o santo. Né? Tem uma ordem embaixo do caos. Eu não posso ter o caos se eu não tenho uma ordem por baixo. A ordem é, eu tenho que ter não só talento, mas a vocação de todo dia estudar. Fazer corpo todo dia, fazer voz todo dia, ler todo dia, né? Isso é muito difícil. Tem gente que tem talento, mas não tem vocação, não vai estudar. É um talento desperdiçado. Então, sucesso é isso. É realmente levar a sério, é estudar, saber que você não faz, que você é feito. Isso já elimina muito do teu ego. Sair da frente para o personagem poder aparecer. Como sair da frente? Meu amigo, não adianta você ir com as tuas coisinhas para lá, no palco. Não são as tuas coisinhas cotidianas. Você vai ter que tirar os véus, até chegar no teu âmago. Porque qualquer coisa fora disso é ansiedade. Porque tem ator que quer ser aceito no palco. Não tem coisa pior do que o ator querer ser aceito, do que o ator querer ser querido. Ter sucesso é que você preferir ser odiado às vezes. Mas você tem que falar a palavra sagrada para o mundo. A gente nasceu para falar a palavra sagrada para o mundo. Isso é ter sucesso. Quando você consegue dizê-la, até em detrimento da tua vida econômica, porque teatro no Brasil não dá dinheiro e as pessoas se acostumaram que o artista tem que ser pobre. Não, o artista não tem que ser pobre, o artista tem que ser rico. Ele tem que ganhar também. Então, enquanto esse país não entender que a educação, a cultura e a arte são a saída para qualquer problema, a gente vai ter artistas como Aldir Blanc, que precisou de dinheiro para se internar, por exemplo. Grandes artistas que eu conheci que acabaram no lar dos artistas, da casa dos artistas, tendo um trabalho lindo como tiveram, né? Então, sucesso é, eu estou aqui na caminhada, não tem onde chegar, porque você não tem sempre fim. não tem para onde ir, estamos em desequilíbrio, numa sociedade em desequilíbrio, somos um planeta ínfimo no meio do universo. A anulação do ego, segundo Anthony Steele, eu pude viver isso, é muito importante para você deixar vir o arquétipo do personagem, o arquétipo da tua pintura, o arquétipo da tua escultura, da tua obra literária, seja qual for a manifestação. Ser humilde, pedir aos deuses a bênção de poder transmitir. Dinheiro é consequência, a fama é consequência, ser celebridade é consequência. Às vezes acontece, que bom que uma celebridade tem o microfone na mão, ela pode influenciar o mundo numa fala. Às vezes eu queria ser muito famosa para poder falar coisas para esses governos. Entende o que eu te digo? Então a fama nesse sentido para mim seria maravilhosa, porque eu ia tascar-lhe pau nesses políticos aí. Adoro! Nos racistas, nos xenófobos, nos misóginos, né? Nesse pessoal que odeia preto, que odeia periferia, que odeia artista, que odeia homossexuais, enfim. Então, sucesso é o que a gente está fazendo aqui hoje, sabe, Tracy? É ser fiel a si mesmos, ter consciência de que a gente tem uma palavra sagrada para dar para o mundo, e a gente vai dar essa palavra sagrada, custe o que custar, só que não é passando por cima de ninguém. Porque o sábio, ele não faz barulho no mundo, ele passa devagar, ele sobrevoa e deixa, então, uma grande marca no mundo. Uma cicatriz delicada, tênue, suave, muito profunda. Ele deixou lá a sua marca, mas sem derrubar ninguém, sem fazer estardalhaço, foguetório. Estudem os grandes mestres e vejam como eles eram delicados, impermanentes. Isso é ter sucesso, é não ficar, olha para mim, olha eu aqui, não. Eu sinto que há muita carência, né, nos artistas desse sentido, de querer estar te provando o tempo todo, fruto de um governo que não olha para o artista. Você viu os artistas orientados? A pior coisa é o ator que tem que se validar ou alguém validar ele o tempo inteiro, né? Porque a gente vê que esse tipo de ator não está preparado. Ele atua pelo ego, e hoje em dia eu acho que atuar pelo ego está fora da área de cobertura. Vai fazer uma terapia
vai fazer qualquer outra coisa para depois pisar no solo sagrado, que é onde a gente pode ter voz e o autoconhecimento, né? Porque cada vez que você dá a luz a uma personagem, a uma história, a um desdobramento, quem ganha mais somos nós, né, Rosane? Exatamente, exatamente. Agora quem entrou aqui foi uma grande atriz, ela foi a primeira atriz do Antunes, a Marlene Fortuna. Ela Oi, fala Marlene, muito bem. seja bem-vinda. Ela fala muito bem sobre isso, sabe? Sobre a doação, sobre a entrega, sobre se desnudar, sobre o processo de trabalho, que é mais importante que o resultado final. O processo é mais importante do que aonde você vai chegar. É como você lidou com aquilo, como você trabalhou aquilo, né? E é muito delicada, a arte é muito delicada. A arte não dá para você dar tranco, puxar pelo cabelo, socar. Ela é muito sutil. Ela é muito leve. Isso eu aprendi, porque lá no Antunes Filho a gente tinha muitas companhias internacionais passando pelo teatro, que a gente ficava no 7º andar do Sesc Consolação. Por exemplo, a gente aprendeu isso com Kazuo Ono, Yoshito Ono, os mestres do Butô, né? Essa delicadeza, esse pisar na terra agradecendo a mãe. Entende? Acho que quando a gente chega nesse nível de consciência, a gente se assusta com o grosseiro, com o pisar duro, com a veia que salta no pescoço. Isso não é possível mais. Não adiantou, entende? É outra história. Eu acho que também funcionam, sabe, Rosane? Eu acho que quando a gente se assusta, eu entendi o que você falou, captei, mas eu acho que até isso é necessário para o próprio processo de lapidação, sabe? A gente se assusta, a gente fala, meu Deus, o que é isso? Ainda está aí, mas até para o nosso próprio processo e para a gente ver como o Brasil anda na arte. Por exemplo, vamos voltar um pouco para a tua trajetória. Fazer teatro em São Paulo é uma coisa. Sim. Fazer teatro em São Francisco do Sul, tenho certeza que você teve que quebrar muito tabu. E com certeza muitas pessoas devem ter olhado para você. Sim. Eu sofri bastante aqui. Vamos falar disso? Vamos tacar fogo no partido? Sim. Quando eu saí de Antunes, porque eu pedi para sair, porque as pessoas morriam de medo que ele mandasse embora, e eu pedi para sair. Eu queria trabalhar, porque no Antunes você ficava das 9 da manhã às 9 da noite. Era o dia inteiro. E a gente só ganhava algum dinheirinho quando estava em cartaz, ou quando viajava com ele e tinha lá as oficinas, os workshops, entendeu? Eu fui convidada para ir para Florianópolis dar aula na Unisul, na primeira faculdade de diretores de cinema. Então eu fiz a aula de coach, porque eu tinha trabalhado em São Paulo com a Fátima Toledo, no estúdio Fátima Toledo. Ela dirigia atores e dirige ainda para cinema. Né? Tropa de Elite, Central do Brasil, o Pichote, ela fez muita coisa. E eu aprendi a dirigir com ela. Inclusive, juntas, a gente dirigiu muita gente. Inclusive, até a Luciana Gimenez a gente dirigiu para fazer o Super Pop, olha isso. A Luísa Mel também, uma graça, que hoje já está no caminho oposto, né? Está indo para cuidar de animais e tudo mais. Maravilhosa essa menina. Quando eu cheguei na Unisul e dei aquela aula, eu tive notícia de São Francisco. Conheci o pai da minha filha lá e ele quis vir para cá. Viemos. Só que eu sempre fui muito de... Em que ano foi isso? Em que ano foi isso? Em que ano que você... 2003. 2003. Vim para cá. O que eu fiz? Eu comecei... Eu preciso conhecer esse lugar. Como é que eu vou conhecer esse lugar? É indo no lugar mais chique ou indo no lugar mais no meio do mato? Nos lugares onde até falam mal. Fui lá no meio do mato e nos lugares onde as pessoas falavam mal. Não, lá é lugar não sei o quê. Lá é lugar, né, de gente, né? Descobri capelinhas, descobri igrejinhas, descobri um pessoal muito humilde, muito simples, muito ávido.
para conhecer coisas novas, olha só. E aí eu comecei a fazer peças de teatro em algumas igrejinhas. Uma delas foi dentro do Majorca, na Santa Terezinha do Menino Jesus. Que legal. Aliás, um beijo lá pro pessoal do Majorca, porque foi o primeiro lugar que eu tive contato mesmo. Que eu parei ali, porque a igrejinha é um encanto. E lá a gente fazia várias pequenas peças de teatro. Eu fiz uma grande, que até Dom Irineu foi assistir. O Padre Álvaro foi assistir. O Padre Álvaro fez, inclusive, o Papa João XXIII para mim, como ator. Que legal! Que legal. Eu fazia Santa Terezinha, que morria de tuberculose aos 24 anos. E sempre ligada nas escolas. Minha filha estudava onde que era que ela estudava lá em Enseada? Ah, esqueci o nome da escola. A única escola da Enseada estadual. E eu não conheço muita coisa lá. Nicola Batista. Nicola Batista. Muito teatro lá também. Fiz uma peça linda chamada Fragmentos em preto e branco, que falava da intolerância e do racismo. Trouxemos aqui para o centro, no Santa Catarina, tá? E até no pré dela, sabe? No prézinho, eu estava sempre de olho, participando da vida escolar e oferecendo algo. Foi quando eu, através de tanto trabalhar assim, em igreja, fiz o Natal na Matriz, dia 24 de dezembro, até nós fizemos nascer João Batista e o Menino Jesus com bebezinhos reais, foi lindo, onde eu usei elementos indianos, mantras indianos, incensamos a igreja, foi a coisa mais linda. E fiz também a Paixão de Cristo na rua. Usamos o centro histórico como as estações de Jesus, né? Passando pelas estações, um Jesus menino, um menino de hoje, de bata indiana, sem barba, porque existe um Jesus em todos nós, procurando sempre o arquétipo, né? Até eles foram crucificados lá no Morro da Telesque, até os bombeiros vieram ajudar, foi lindo. Tinha umas 2.000 pessoas andando junto, não tem um registro. Mas a gente fez. E os atores eram meninos e meninas que trabalhavam em comércio, no Porto. Que bacana. Fizeram a sua própria roupa de acordo com o meu pedido e ficou de arrepiar, assim. E aí, olha só, o Museu do Mar me chama porque a professora, tinha uma professora de piano, a Nilce, que teve notícia desse meu trabalho e pediu meu currículo e entregou lá para Ana Lúcia Coutinho, que estava diretora do Museu do Mar. E quando ela me chama, é para 3 meses só esse trabalho. Vamos fazer uma experiência, que eram as esquetes, que não eram profissionalizadas ainda, outras meninas já tinham feito, mas eles queriam uma coisa profissional, atriz com DRT, que tivesse, né, uma estrutura de escrever, dirigir, atuar, e aguentasse o tranco, porque eram muitas escolas por dia. E tinha que refazer a cada escola todas as cenas, né? E aí eu comecei a fazer essas cenas autorais, densas, verticais, baseadas no patrimônio naval brasileiro. Foi aí que começam a nascer as minhas canções, que mais tarde eu faço a minha banda Status Quo, né? E eu comecei, então, a atender essas crianças de toda a região sul do Brasil. Que lindo! E aí, é a coisa mais bonita. Este projeto é importantíssimo, não só para São Francisco do Sul, porque vinham pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de toda a região de Santa Catarina, e pessoas que nunca tinham visto teatro na vida, e nunca tinham visto uma atriz na vida. Então, quando eu estava ali, não era só eu que estava ali, era o Teatro de São Paulo, era o Antunes Filho, era o Kazuo, era o Yoshito Ono, era a Pina Bausch, era todas as pessoas que eu tinha estudado. Entende? Era tudo, estava ali em mim. E nunca tive notícia de um museu no Brasil que fizesse isso. Cenas diárias para atender na educação museal tanta gente. Então a Unesco chegou a me patrocinar e quem me patrocinou a maior parte do tempo foi a Vega do Sul, a ArcelorMittal. Aliás, eu quero agradecer por eles terem, né, sempre investido nesse projeto. E lá também era um faz-tudo no museu, sabe? Precisava ir ficar na loja, que é um ponto de cultura, a loja do museu. Eu ficava na loja, se precisava ficar no hall de entrada, eu ficava no hall de entrada, entende? Se precisar qualquer coisa. Eu fazia também as noites no museu. Que era o escolas... sarau. Oi? Que era o sarau. Você não não, sarau? O sarau era um, que cada mês tinha um tema. Aí eu pegava crianças do Felipe Schmidt,
e do Anísio Alberto, e a gente montava coisas incríveis. As noites no museu eram escolas que dormiam no museu. Vinham de Que Florianópolis, por bárbaro! exemplo. E eu fazia cenas à noite. E tinha uma cena que eu fazia na Carioca, no Largo da Carioca, que eu fazia a Júlia da Costa, para eles verem. É como se a Júlia tivesse aparecido lá, assim, sabe? Falando um oi para eles. Nossa, eu ia sair correndo. A coisa mais louca é que nas noites eu fazia cenas todas, e depois, enquanto eles estavam lá, brincando lá no museu, eu me vestia de Júlia, aquele vestido antigo, e eu caminhava do museu até a Carioca de noite descalça. Eu queria que você visse o olhar das pessoas de reprovação e de espanto. Sabe o que eu pensei? Agora eu sei o que é ser Júlia da Costa. Imagina o que essa mulher não sofreu. Naquela época, né? Fora a noite no museu, fora saraus literários musicais, o que mais que eu fazia? Era tanta coisa. Ah, o recital de piano comentado, que era do projeto Música no Museu. Então eu roteirizava para apresentar para a comunidade os resultados do curso. Aí eu lá me vestia de época, era muito divertido aquilo, a gente fazia várias sessões e lotava aquele auditório do Museu do Mar. E também fiz um lindo espetáculo que chamava Entre Barcos e Acordes, aliás foi o André Oliveira que deu o título, onde eu dirijo todo mundo, todo o pessoal da música, a gente faz um encerramento em 2014 lindo no Cine Teatro. E tem outro espetáculo no Cine também que eu fiz, que eu ajudei a Janaína Berbel, que ela pediu para eu escrever para a turma dela, que é São Chico, uma nova velha história no Brasil. Que bacana! Dá um apanhado geral do que aconteceu em São Francisco do Sul. Então essas esquetes teatrais no museu foram muito milagrosas. Porque esse é o tipo de projeto que não deveria parar nunca. Nunca. É complicado. Sabe por quê? Porque realmente resgata. Eu lembro que teve escolas do interior de Santa Catarina que me relatavam que a gravidez precoce na escola tinha acabado. Por causa da cena que eu fazia da menina do boto. Sim. Eu fazia uma menina que tinha ficado grávida do boto. É linda essa cena. O teatro é muito potente. O teatro é muito potente. Então, eu imagino mesmo que todos esses testemunhos que você tenha recebido, eles sejam muito importantes para a sua trajetória, né? Viu, Tracy? Tá tudo no meu canal do YouTube, essas cenas. Rosane Bonaparte. Tá tudo lá. Essas cenas do teatro. O Lucas que está aqui, que é meu aluno e também foi seu aluno, o Lucas, não, por favor... O Lucas não foi meu aluno. O Lucas foi um guerreiro que lutou comigo contra o fechamento do Felipe Schmidt. Foi. Eu achei que ele tivesse sido seu aluno. Ô, Lucas, coloca, por favor, aqui para as pessoas o endereço da Rosane Bonaparte lá do YouTube, para todo mundo poder já ter o link e seguir ela. Obrigada. Obrigada, Lucas. O Lucas foi um guerreiro comigo contra o fechamento dessa escola que eu achei uma imoralidade muito grande deixar fechar. Também acho, porque é a história de São Francisco. Quem não passou pelo Felipe Schmidt? Eu estou olhando para o Felipe daqui, ó, moro perto. Eu olho e tenho vontade de chorar, porque eu não sei o que vai ser feito desse lugar. Eu sei que houve muita desistência de alunos que não conseguiram se adequar mais, já não gostava muito de estudar, ainda me tira a escola, entendeu? Que foram realocados em outras escolas e não se adaptaram, foi uma judiação, uma coisa que não tem explicação. Lutamos contra o Estado, sim, até chegaram a perguntar para mim se eu não tinha medo. Eu falei, não estou lutando contra uma coisa qualquer, eu estou lutando pela educação, então não posso ter medo, né? A educação é muito importante. Eram 800 famílias ali, né? Então era muita coisa, né? 800 alunos, né? Ô, Rosane, vou fazer um adendo aqui, uma pausa, para falar, para te perguntar e até para posicionar aqui as pessoas que depois vão ver. A tua arte, ela está muito ligada. Ontem na live a gente também estava falando com uma artesã, que a arte dela também é toda voltada para a política, no sentido do empoderamento da mulher e de todas as causas da própria mulher. A gente vê essa potência, né, que você como mulher e que você
trazendo a tua arte para São Francisco do Sul, você deve ter sofrido muito preconceito, mas já está aí na estrada há muitos anos e fez coisas muito significativas para a nossa cidade. E depois ainda, lutar por uma escola, a tua arte tá sempre muito ligada com também ensinar ao próximo, né? Uma das coisas que eu sempre falo aqui para as mulheres e para os artistas que passam pelo Cultura Conecta é que quem é artista, obrigatoriamente, tem que ensinar. Tem que ensinar a interpretação do texto, tem que ensinar a pensar, tem que ensinar a própria política, né? Porque tudo na vida da gente é política. Não adianta você se eximir e falar assim, eu não quero saber de política. Isso é discurso fadado ao fracasso, como ser humano primeiro, né? Então, assim, eu vejo você extremamente engajada em coisas que são extremamente significativas. Lutar pelo Felipe Schmidt era quase como uma bandeira Rosane Bonaparte mesmo. A gente ouvia muito o seu nome junto dessa luta também. E você também dá aula de teatro, né, Rosane? Olha, inclusive, o ensinar é importantíssimo, porque há que se ter muita humildade para ensinar e muita humildade para aprender. Aquele que ensina não sabe tudo. E aquele que aprende também. Então, a gente aprende muito ensinando. É claro que tem muitas pessoas que sabem só para si. Acho que mestre é uma coisa meio nata, sabe, assim, teu. Tem muita gente que não consegue ensinar. Não tem didática, não tem carisma. E não tem as técnicas de convencimento, né? É meio complicado. Eu sempre gostei, eu sempre dei muita aula de teatro e muita aula de dança do ventre, a louca. Adoro! Adoro! Eu dava aula nas particulares, nas casas, dei aula de teatro no auditório do Museu Nacional do Mar e na Casa de Cultura aqui, no Centro Cultural, Esther dos Passos Rosa. E depois eu pedi para dar aula no Cine Teatro, que o meu sonho era dar aula no Cine Teatro. Eu tive que preencher muitas vezes, eu tive que insistir muito para conseguir o palco do Cine Teatro. Isso eu nunca entendi. É mesmo? Por quê? Eu participei de 3 editais de ocupação, eu não sei te explicar o que foi isso, tá? É aí que tá, são as resistências, ela veio de lá, porque eu posso parecer arrogante para quem não me conhece. Por quê? Por causa do Antunes Filho, de São Paulo, ela veio de lá. Mas não é. A gente tem que ficar citando o currículo um tempo todo para as pessoas entenderem, entendeu? O Melo falou para mim, ai meu bem, um dia que você ficar muito famosa, você não vai mais precisar citar currículo. Entendeu? Mas a gente tem que ficar citando às vezes, sim. Talvez isso eu pareça um pouco arrogante, porque eu sou muito verdadeira. Eu falo a verdade para você. Eu não vou dizer que tá legal. Porque teatro não é para gostar, para começar. A arte não é um prato de estrogonofe. A arte machuca, a arte te provoca. Às vezes você não gosta de um espetáculo, você vai lá de novo assistir para entender, vai pela 3ª vez. O bom espetáculo é aquele que você tem que 2, 3 vezes para entender. Entende? Então, assim, às vezes quando a arte não é arte, eu digo, isso não é arte, isso é artesanato. Isso não é arte, isso como é que eu vou te explicar? É folclore. Isso não é arte, isso é entretenimento, porque há sim um limite entre essas... Há um fio que separa isso, o que é arte, o que é entretenimento. Assim como o que é TV, o que é cinema, o que é teatro, o que é circo. Existe um fio que delimita. Entende? Então, não pode ter equívoco. Tracy, eu fui diretora da Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior em 2013 e devolvi a bendita casa para eles. Eles não sabiam o que era arte contemporânea na cerâmica. A Escola de Artes Fritz Alt tinha lá cerâmica. O curso, fornos caríssimos, uma cerâmica linda, a matéria-prima caríssima, saía potinho, vasinho, incensáriozinho e bem grosso. Desculpa a Casa da Cultura, mas eu tenho que dizer, me perdoem. A arte contemporânea, por isso que eu gosto tanto, por exemplo, do Jorge Hiroshi, por exemplo, que eu acho que ele entende bem o que é contemporâneo. Ele me deixa criar com ele. Se eu vejo um potinho, um vasinho, um incensozinho, um porta-incensozinho, eu vou falar que é arte, Tracy? Não. Eu não posso dizer que é arte.
Entende? Eu não posso dizer que aquilo me provoca um pensamento, me provoca criar junto, se ele está fechado em si mesmo. Ele é aquilo e acabou. É um objeto, um utilitário. Então não dá para usar, fazer utilitários comuns e dizer que é arte. Não dá para eu pegar igual eu fiz. Ficaram bravos comigo. Muitos alunos ficaram bravos quando eu dizia: você não faz teatro porque você pisa todo fim de ano no teatro e decora o texto para o pai e a mãe aplaudir. Isso não é teatro. Teatro é estudar uma peça de teatro, estudar o personagem, estudar a época em que ele vivia, né? A época social, política e financeira do personagem, o que ele gostava. É criar uma vida de uma obra de um autor. Não é chegar lá no palco, pegar meu livro aqui e falar: bom dia, hoje estamos aqui. Pisar é uma coisa, agora fazer o teatro é outra completamente. Eu acho que eles me entenderam, mas não gostaram, entende? Eu sou muito rígida. Mexeu na minha área, eu fico muito brava. Por quê? Porque dá dó, dá pena. O Antunes falava isso para mim: não minta para o seu ator. Porque quando eu saí, ele falou: vá lá, Bona, vá lá. Ele me chamava de Bona, por causa do Bonaparte. Vá lá e espalhe a semente. Porque eu não posso estar lá onde você vai. Eu vou morrer, olha o que ele dizia, e muita gente não vai passar por mim. Vai e passa a sua mensagem. Então eu sou um pouco Antunes Filho aqui. Eu Antunes Filho é muito assim, cruel. Muito Rosane, bravo. eu vejo que determinados diretores, assim como o Antunes, o Abujamra, eles tinham uma necessidade e uma preocupação de formar os seus atores, tirar eles da caixinha, entendeu? Tirar da caixinha. Sim. Então, do que era o teatro daquela época, por causa da ditadura, né? Onde você depois tinha ditadura, tinha censura, tinha tudo. A formação do ator era baseada numa inteligência que hoje pouquíssimas pessoas no Brasil que têm escolas de teatro, que formam atores, estão preocupadas. Então, quando você vem e diz para um ator, dentro de, por exemplo, São Francisco do Sul, que o senso estético é outro, que o consumo de arte é outro, que a gente disputa arte com a Igreja Católica, porque o cine-teatro fica ali do lado, né? Então, se tem missa, as pessoas só vão consumir a nossa arte depois que acabar a missa. Não é nada contra. Mas, assim, é uma cidade que tem a sua estrutura religiosa, né? E que as pessoas não estão acostumadas a consumir arte se não for de um ator global. Porque quando é um ator global, o cine-teatro dá volta na prefeitura e vai até, não é verdade? Vai até a Rua 10. E as pessoas fazem fila e quase se matam. Quando é um ator normal, que não é muito conhecido, a gente até consegue lotar o cine-teatro. Mas e quando são professores que vêm de fora e que já estão aí na estrada há muito tempo e que vêm para dizer a sua arte? Quem é que consome essa arte? Quem é que faz? Hoje, graças a Deus, embora a gente tenha entrado quase que juntas, né? Eu como coordenadora do cine-teatro e você para dar aula, a gente entrou num momento que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Essa pandemia toda, mas com certeza no ano que vem a gente vai fazer coisas incríveis para São Francisco e a gente precisa desse gás e dessa estrutura toda para que as pessoas aprendam a consumir arte e ter um respeito pela Fundação Cultural, pelas pessoas capacitadas e pessoas que têm que estar lá, que são responsáveis pela arte. Não, a Fundação Cultural dentro de uma cidade, ela tem poder, tem voz,
e ela não pode ser e não deve estar na mão de políticos para fazer aquilo um cabide de emprego. Claro, sim. Os artistas que estão na nossa cidade, eles têm que ser escutados. Por isso que eu falo assim, essa live é fogo no parquinho, porque é fogo no parquinho mesmo. A gente tem que... a nossa inteligência, ela não vai ser só usada para ter que pedir, pelo amor de Deus, eu tô aqui, pelo amor de Deus, eu já fiz tanto pela cidade, pelo amor de Deus, deixa eu existir. Não, a nossa arte, ela vai ser reverberada a partir dessas lives, a partir do diálogo que a gente está se propondo, né? A partir de toda a vivência que você já, por exemplo, já teve para São Francisco e que ainda, se Deus quiser, como professora também lá do Cine Teatro, vai continuar podendo fazer um curso decente e levar a tua arte decentemente. Sim, obrigada. Quero muito. E outra coisa que eu queria falar sobre... Você que vai no teatro para ver Global, saiba que por trás do Global existe o coach, existe o diretor, o figurinista, o maquiador, uma equipe que ajudou ele a estar ali. Eu, por exemplo, dei muita aula para toda a Globo. Eu preparei muita gente para cinema, para teatro e para TV. Então, eu acho que tem que se desmistificar um pouco a TV e entender que artista de verdade não está lá. Poucos estão. A maioria são modelos, que também acho lindo, mas vamos falar a verdade? Não é aquele ator tarimbado de teatro, tá? Então tem uma diversidade muito grande na TV, não é só artista. Às vezes é aquele cara que é apadrinhado, às vezes é uma troca de favores, às vezes é um modelo que de sucesso, entendem? Saibam separar bem as coisas, né? E prestigiem a arte autoral. Tanto que eu tenho minha banda também, que foi feita aqui em São Francisco do Sul, a Status Quo, que também tem a ver com esse livro aqui, Tracy, ó. Esse livro aqui é um livro autoral que eu lancei na editora Casuá de São Paulo, que tem poesias que eu fiz em São Paulo, que é a parte branca, e as poesias em parte preta que eu fiz aqui em São Francisco, porque já vieram com melodia e viraram canções. Que incrível! É muito lindo. Acho que vai acabar a nossa live, hein? A gente faz outra. Vamos para o segundo ato. Tá. Então, eu queria falar disso, tá? Se acabar a live, a gente continua outra, é isso? Vamos embora. Tá. Você tem algum compromisso? A gente continua até terminar o que a gente tem. Ó, o Lucas está falando, parte 2, parte 2. Vamos embora. Esse Lucas é maravilhoso, né? Lindo. Coisa linda. Olha só. Esse Lucas, esse menino, ele nasceu pronto. Ele só precisa ser olhado por autoridades e por gente que possa olhar para ele e falar: deslancha, meu filho, deslancha. Porque ele é incrível, ele é incrível. Inclusive, assim, Rosane, eu acho que ele teria que passar por uma oficina sua para você lapidar esse garoto. Porque tem muitas pessoas aqui... eu concordo, Fábio. E tô achando incrível. Esse menino Fábio, maravilhoso, viu, Tracy? Que menino lindo e maravilhoso. Incrível esse bate-papo, porque a gente tá desmistificando a Rosane Bonaparte como uma pessoa, como ela falou agora há pouco, arrogante, nariz em pé. A gente tá... colocando uma live nua e crua e falando de uma mulher que tem potência e que se posiciona diante daquilo que ela acredita e daquilo que ela faz a sua vida, que é a sua arte. E isso tem um respeito, gente. Tá? Obrigada, obrigada mesmo. Querendo ou não querendo, Rosane, querendo ou não querendo, vão ter que me engolir. Complicado, né, Tracy? Porque o Antunes Filho, ele me ensinou a ser multiartista e a ser autônoma. Que ele falou então vamos fazer o seguinte, calma, vamos fazer o seguinte, faltam 3 minutos para essa live terminar. A gente aproveita esse gancho, tá? Derrubamos essa live antes que termina e a gente começa a segunda, você contando
essa faceta de ser uma artista multifacetada. Tá bom. Tá bom? Quem tá aí conosco, vem junto. Segundo ato, não percam, tá incrível. E mandem a setinha para todo mundo entrar conosco. Vamos derrubar essa live e começar